Oi, turminha! Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma videoaula que eu sei que vai ajudar vocês, ou pelo menos eu espero que isso aconteça. Aqui está nosso plano de aula do dia 2. Então, terça-feira, quando vocês abrirem, vocês vão encontrar isso no sistema e muito mais, porque eu ainda não finalizei. Mas, enfim, aí vai mostrar que hoje nós vamos praticar muito a nossa escrita e a nossa criatividade. E o mais legal disso tudo... Opa, tava ajeitando a minha cadeira. O mais legal disso tudo é isso aqui, ó. Capriche na escrita do seu texto, porque na quinta-feira, na aula Zoom, a professora vai sortear 2 nomes para ler a história. Quem sabe não vai ser você. Então, vamos lá? Mãos à obra para o nosso texto, porque, infelizmente, a professora não vai poder ouvir todas as histórias. Mas quem sabe? Vou já deixar uns papeizinhos separados dentro de um potinho. E aí, na aula Zoom de quinta-feira, que vai ser mais tempo dessa vez, eba! Nós vamos ter mais tempo. Eu vou fazer com vocês a leitura de 2 textos que forem sorteados. Vamos lá? Vou explicar. Tudo que eu vou ler para vocês vai estar no sistema para vocês também, tá bom? Então, vamos lá. Vou começar. Vou colocar meu livro, minha câmera paradinha aqui, para a leitura não ficar tremendo. O nosso texto fala sobre medo. Aí aqui traz uma explicação. O medo é um sentimento que faz parte da vida das pessoas e dos bichos também. Para você, somente as crianças sentem medo ou os adultos também? O que você acha? Os medos das pessoas são sempre os mesmos? Será que todo mundo sente medo do mesmo assunto? Aí, a seguir, nós vamos ler 2 textos que falam de 2 tipos de medo de algumas crianças e o que elas fizeram para enfrentar. O primeiro é esse aqui. Olha o medo da criança. Medo do escuro. Aí ela relata assim, olha. Eu tenho medo quando apago a luz. Parece que alguém vem me pegar. Ou quando eu ponho o meu pé entre a cama e a parede. Fico com medo que saia uma mão verde acinzentada e pegue o meu pé. Aí ele colocou o antídoto para o medo dela. O que ela faz para aliviar esse medo? Quando eu era pequena, vi uns slides de patinhos. Slide, como a professora já mostrou para vocês, eles ficam passando assim, né? A gente clica no botãozinho na setinha e aí ele passa para o lado. Então, olha o que ela pensa. Então, até hoje, quando penso numa coisa ruim, mudo de assunto na minha cabeça como se estivesse trocando de slides. Então, esse medo de escuro é da Nina Albuquerque, de 9 anos. Olha o outro medo. Medo de ladrão. Quando eu fico sabendo de história de ladrão na vizinha, ou coisa assim, me dá medo. Principalmente de manhã bem cedo, quando o cachorro late e eu fico imaginando que tem algum perigo lá fora. Qual que é o antídoto para esse medo? Tentar esquecer e dormir outra vez. Essa já é a Luciana, de 8 anos. Então, vocês conseguem perceber que medo todo mundo tem, mas que ele é diferente? Aí aqui traz assim, olha, compreendendo o texto. Isso aqui vocês não vão copiar no caderno. Chama alguém da sua família, chama lá um irmão, né, se for maior que você, ou a sua mãe, ou seu pai, ou se uma tia morar com você e estiver aí na sua casa, e conversa com ela sobre esses tipos de medo. A primeira pergunta é assim, ó. Qual deles você acha que é mais terrível ou pior e por quê? É o medo de escuro ou é o medo de ladrão? Na outra pergunta, assim, esses medos são comuns entre as pessoas ou não? E por quê? Você acha que mais pessoas, além dessa criança, têm medo de escuro ou de ladrão? Na 2, você já sentiu algum desses medos? Qual? Aí conversa com quem estiver aí do seu lado sobre isso, sobre esses medos. E na 3, os textos que você leu são chamados relatos pessoais. Escolha um dos relatos pessoais e pense em outro antídoto para enfrentar o medo e depois comente. Então, a gente leu aqui, deixa a professora voltar, sobre o antídoto que a criança tem do medo do escuro, que ela troca de pensamento como se ela estivesse trocando o slide.
E aqui que ele tenta esquecer e dormir outra vez. Para esses dois medos, você mudaria o antídoto? Como seria o seu antídoto? Converse com a pessoa que está aí com você sobre esse assunto. E aí, aqui no final, tem uma atitude cidadã para nós lermos. Diz assim: o medo é um sentimento que faz parte da vida de qualquer pessoa. Algumas pessoas o sentem mais, outras menos, e ele pode ocorrer pelos mais diferentes motivos. Diante disso, é muito importante respeitar o outro quando esse medo aparecer. E, se possível, tente ajudá-lo a enfrentar esse sentimento para livrar-se dele. Tá vendo, gente? Medo faz parte da nossa vida. Mas assim como a professora mostrou aquela vez lá na história dos monstros, do monstro das cores, cada sentimento tem que ter o seu devido lugar, porque senão ele toma conta da gente. E isso a gente não pode deixar acontecer. E aí, para a gente poder fazer a nossa história, a professora tem algumas dicas para vocês. Escrevendo um relato pessoal. Sobre o que eu vou escrever? Olha aqui. O que eu vou escrever, a gente já sabe que vai ser um relato pessoal. Sobre o quê? Sobre um medo que você já teve. Você vai me contar uma situação de medo. E para quem você vai apresentar esses relatos? Como a professora já disse, para os nossos colegas e para a professora na aula Zoom de quinta-feira. Então, capricha. E aí, a hora que você for escrever, você pode pensar sobre isso aqui, ó. Na hora de escrever, responde a essas perguntas que vai te ajudar. O que aconteceu que o deixou com medo? Em que situação esse sentimento de medo surgiu? Como você lidou com ele e qual foi o antídoto que você usou para superá-lo? Lembra que quando a gente leu aqui... Opa, deixa eu mostrar novamente para vocês. Primeiro ele contou o medo, depois colocou o antídoto. É assim que vocês também vão fazer. Vão me contar o medo e o antídoto. Aí aqui tem, ó. Produza um texto curto utilizando essas informações, ou seja, respondendo essas perguntas aqui, e conte a sua experiência e o antídoto que você usou. Ao final, escreva seu nome, sobrenome e a sua idade, como a gente viu aqui que as crianças fizeram, tá vendo? No cantinho, elas colocaram nome, sobrenome, vírgula, a idade que tinha e o ponto final. Aí aqui tem uma dica. Lembre-se de que você deve usar pronomes que indiquem a primeira pessoa, como eu. Verbos no presente ou no passado. O que isso quer dizer, professora? Quando eles contam os relatos pra gente, ó, começa com o pronomezinho eu. Tá falando em primeira pessoa. Você tá contando uma história sua. Apago, tá no passado, ó. Já apagou a luz e aí vem aquele medo do escuro. Ou quando ela coloca o pé entre a cama e a parede. Fico com medo, né? É uma situação que está acontecendo com ela, olha, como se estivesse trocando, passando, já passou a situação. Então, isso são verbos, tá bom? Então, muita atenção, conta aí o seu relato, que eu vou aguardar com muita expectativa. A segunda parte da nossa atividade, que vocês vão ver lá no sistema, é isso aqui, olha. Opa, minha câmera caindo. O uso da caligrafia. Eu coloquei aqui o alfabeto maiúsculo para vocês verem. Tá vendo? Como é vídeo, vocês podem pausar e ver com muita calma. Coloquei tanto o alfabeto maiúsculo, como também o alfabeto minúsculo. Letrinha K, que eu sei que alguns têm dificuldade de fazer ela minúscula, acham ela mais difícil. Olha aqui, o G com a barriguinha para frente, o Q com a barriguinha para trás, o P não tem barriguinha. Tá vendo? O J sempre tem um pinguinho em cima. O F, a voltinha dele é gordinha, tá vendo? Então, esses alfabetos, vocês vão ver lá no sistema que vai ter uma pauta de caligrafia para vocês imprimirem em casa ou para pegar uma cópia dela lá na escola. E aí, vocês vão praticar para a professora tanto o alfabeto maiúsculo, como eu disse, vocês podem dar pause no vídeo para copiar,
como também o alfabeto minúsculo. É só isso que eu quero que vocês pratiquem em caligrafia para a gente não perder a nossa letrinha maravilhosa que o segundo ano tem. Tá bom, gente? Essa é a explicação de hoje para nossa atividade. Só mais uma vez a professora reforça que quinta-feira 2 nomes vão ser sorteados para ler a historinha lá na nossa aula Zoom. Espero todos vocês na nossa aula Zoom de quinta-feira. Vai ser mais tempo, vamos ter 1 hora de aula. Isso vai ser muito legal porque vai nos permitir fazer as tarefinhas juntos, explicando e sem falar que vocês vão poder participar, tá bom? Espero vocês. Beijos, fiquem com Deus.